Amém? Amém. Irmãos, Deus sabe o temor que eu tenho de estar aqui hoje. Porque essa é a igreja do Senhor e é o corpo de Cristo. E falar de Deus para o corpo de Deus, de Cristo, né? Para o corpo de Cristo. É de tamanha responsabilidade. Deus tenha misericórdia da minha alma. Eu queria primeiro ler um texto com vocês, que está em Lucas 3, Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 17. O versículo diz assim, aqui é uma palavra do profeta João Batista, e diz assim: Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Amém? Queria chamar vocês para orar, um momentinho. Senhor Deus, louvado seja teu santo nome, que nada que venha aqui, Senhor, nessa noite venha ser de mim, mas de ti, ó Pai. Nós cremos no poder do teu Santo Espírito, por isso, Senhor, pedimos que o Senhor venha agir, Senhor, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, antes de tudo, eu queria fazer uma breve análise sobre a igreja moderna. Uma análise simples, que às vezes as pessoas vão vivendo os dia a dia e os tempos vão mudando, as culturas vão mudando, e às vezes a cultura do evangelho muda, o que não é para acontecer. E muitas vezes as pessoas usam versículos para poder viver uma vida daquilo que o coração delas deseja, né? Mas elas esquecem os contextos que esses versículos se encontram, né? Usam versículos que dizem, tanto ouro e prata, né? Tanto prata quanto ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. E eles dizem, afinal de contas, eu sou filho do dono do ouro e da prata, então também me pertence. E não é bem assim, existe todo um contexto, quando no texto de Ageu 2:8, né, você vai encontrar esse versículo, vocês entenderem para Deus falar isso ao povo, né, que a prata e o ouro pertencem a Ele. No capítulo anterior, ele fala sobre a casa de Deus estar em ruínas, né, o templo de Deus estar em ruínas, e o povo de Deus não levar aquilo que Deus entregou para eles, para Deus. E às vezes eles usam o texto de Isaías 1, no verso 19, que diz, comerão os melhores frutos dessa terra. Não sei quantos aqui já ouviram falar. Eu estou aqui para comer, viver o melhor dessa terra, né? Para provar do melhor dessa terra. Mas o contexto em que isso se encontra, antes de Deus falar isso com o povo, também é algo que tem que ser relevante. A pessoa tem que entender o que ela está falando, antes dela citar certas coisas. E eu queria, após essa breve análise sobre os comportamentos, o que é dito, sobre o que está no coração de muitas pessoas que acham que isso é evangelho, que estar com Cristo é isso, né? Provar do melhor da terra e ser filho do dono do ouro e da prata. Queria poder olhar para um outro prisma, um prisma que
o Evangelho nos mostra, né? A Bíblia nos mostra. E no Evangelho de João ainda, no capítulo 3, no verso 36, o Senhor nos promete uma coisa, né? O Senhor nos faz uma promessa, né? Mas que não é aqui. Não é aqui na terra. Quem crê no Filho do Homem tem a vida eterna. Então, eles nos prometem algo que está além desse mundo terreno. Tantas vezes a gente se preocupa tanto com o que há aqui, né? Com o que acontece nos nossos dias, com o que acontece nos dias vindouros, né? Com o que vai acontecer, se amanhã ou depois eu vou ter recursos ou não, se hoje eu tenho recursos ou não, ou se eu vou ter mais recursos do que eu já tenho. E esquece que Cristo nos prepara para o que é eterno, né? A vida que nós levamos aqui na terra, ela vai definir, na verdade, aonde estaremos a vida eterna. Eu queria ler com vocês no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33. Jesus, ali, antes de ser preso, ele dá um alerta aos seus discípulos. Ele dá um pequeno alerta daquilo que aconteceria, daquilo que estaria por vir, né? Desculpa, no capítulo 16, primeiro eu quero ler o versículo 2. Primeiro versículo 2, por favor. João 16, 2. Diz assim: vocês serão expulsos das sinagogas, de fato. Virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Jesus está falando que os discípulos iam sofrer consequências na religião que o cristianismo provém dela, que seria o judaísmo, que os cristãos seriam expulsos das sinagogas, seriam expulsos do local de prestar culto. E essas pessoas iriam os matar, estavam pensando que estavam fazendo isso para Deus. Na mente dessas pessoas, elas estavam fazendo isso para Deus. E eu quero ler para vocês no versículo 33, do mesmo capítulo, João 16, 33. Jesus finaliza assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Né? Do versículo 1 até do 2 em diante, Jesus vem contando, narrando uma série de fatos que vai acontecer com a igreja. Né? Mas ele nos anima, ele nos coloca o lugar onde nós realmente teremos paz, que é nele. E ele diz: eu venci o mundo. No capítulo 17, no capítulo seguinte, no versículo do 9 até o 21, Jesus faz uma oração pela igreja que é uma oração, cara, que se você olhar para você mesmo, ou para a vida daqueles que passaram por grandes tribulações pelo nome de Jesus, Jesus vai orar bem assim. No capítulo 17, do versículo 9 ao 21, eu vou ler aqui para facilitar aqui o tempo. Ele começa assim: eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu, tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um.
enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que aqueles que tenham a plenitude da minha alegria, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, é uma oração ao Pai de uma tamanha preocupação com a igreja que vem, com a igreja que já existe e com a igreja que vai existir. E quando a gente vê uma igreja que não se atenta para aquilo que a palavra tem para ela, nos enche de temor, de misericórdia, de amor pelo irmão, né? E tristeza, porque muitas pessoas acabam seguindo um caminho que elas não conhecem. Elas dizem crer, mas na verdade elas não sabem do que elas professam crer. E eu queria agora, por um breve momento, refletir sobre o exemplo. A fé cristã, desde o princípio, ela vem de uma pedagogia, né? Temos muitos professores aqui. Ela exerce uma pedagogia fundamentada no exemplo. Ela dependeu de todo um processo de aprendizagem sobre ser cristão através do exemplo. E o exemplo que nós temos é Cristo, que nos coloca num grau de dificuldade, né, bem elevado. E se o nosso maior exemplo é Cristo, a quem nós devemos seguir? Quem nós devemos imitar? Cristo. E quando se fala de imitação, imitação é aquilo que é expressado na sua própria vida, o que foi expresso na vida de outra pessoa, através dos gestos e da vida de outra pessoa. E quando essa pessoa é Jesus Cristo, nós temos inúmeros exemplos sobre como nós devemos nos portar, até mesmo nas situações mais difíceis, nas situações de maior pressão psicológica, maior sofrimento físico. Porque às vezes nós nos colocamos, achamos que aquilo que nós vivemos, né, as nossas dificuldades são enormes, né? Mas lembre-se daquilo que Cristo passou. Lembre-se daquilo que Cristo passou, tanto em vida, né, tanto de pressão na sinagoga, tanto de pressão que ele sofreu no seu julgamento, tanto de sofrimento físico que ele sofreu durante o seu julgamento até ele padecer na morte de cruz. A gente acha que a nossa tribulação
ela é tão grande quanto a de Cristo. Jesus nos ensina a seguir o seu exemplo. No verso em João 13, capítulo 14, ele diz assim: Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. E no versículo 15, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E mais à frente, no versículo 34, do capítulo 13 de João, ele diz: Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Então, ele sempre se coloca na condição de exemplo, na condição daquele a quem tem que ser imitado. A condição de que vocês têm que se parecer comigo. E entendendo isso, nós podemos perceber que ser o exemplo, assim como Jesus, seguir o exemplo de Jesus e ser exemplo para os outros, é uma doutrina de Cristo. E assim a gente vai ver nos seus discípulos, nos apóstolos. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. E vai repetir na carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E na carta aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 17, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tende em nós, pelos que assim andam. E Pedro também instrui, e ele instrui aos presbíteros a serem exemplos a serem seguidos pela igreja. 1 Pedro, capítulo 5, nos versos 2 e 3, Pedro escreve assim: Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas livre de vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores do que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Então é muito importante a gente entender que seguir o exemplo de Cristo é ser exemplo. Se nós seguimos o exemplo de Cristo, naturalmente nós somos exemplos. Exemplo para a comunidade, exemplo no trabalho, exemplo em casa, exemplo na escola, não importa, exemplo. É difícil? Depende. Aonde você está mirando a sua vida? Na terra? Nas consequências que vão acontecer por você seguir o exemplo de Cristo, não mentindo, não errando? Ou se você está visando a vida eterna? Se nós estamos olhando para a vida eterna, ser o exemplo, não importa a consequência, nós vamos seguir o exemplo de Cristo. Não importa se eu vou perder meu emprego, não importa se eu vou ser motivo de zombaria, não importa. Se vão brincar, rir da minha cara, não importa. Isso aqui é muito pequeno, próximo ao que é a vida eterna. Eu queria por um breve momento agora refletir sobre o que nós chamamos de primeira igreja. Eu vou contar uma breve história, um breve contexto para vocês. Vou desculpar o meu lado um pouco mais historiador, para vocês entenderem o contexto, tá? Mas me suportem aí. Eu queria falar primeiro sobre Nero, que é um grande perseguidor da igreja.
Nero toma poder no ano aproximadamente de 54. E no decorrer do seu reinado, adquiriu delírios de grandeza. E, com o passar do tempo, também delírios de poder. Nada incomum para os imperadores. Isso era tido na língua do povo. Todo mundo sabia. Nero, imperador de Roma. Todo mundo em Roma sabia que Nero era um cara meio maluco. E ele era tido como um cara muito cruel nas suas atitudes, né, nas suas decisões. Era um cara muito cruel. E no dia 18 de julho de 64, um incêndio toma a cidade de Roma. Nero, conhecido pela sua sanidade um pouco duvidosa, começou a ser acusado pelo povo de ter ateado fogo na sua própria cidade, né? E alguns diziam que ele tinha atacado fogo na cidade apenas para ele assistir e ser inspirado por aquele caos. Isso são palavras de Justo Gonzalez, um historiador da igreja. E o fato é que dos bairros que não haviam sido queimados, eram as zonas que mais haviam judeus e cristãos. Então, logo o imperador fala o quê? É mais fácil eu culpar eles do que a culpa vir sobre mim, porque já está na boca do povo. Então, ele começa a perseguir a igreja. Ele começa a acusar a igreja, acusar os cristãos, né, de ter ateado fogo na cidade de Roma, para que esse foco saísse dele, né, e ele começa a primeira grande perseguição da igreja. Somente para vocês entenderem o contexto em que os cristãos viviam nesse período de perseguição, eu quero citar um historiador que não era cristão, historiador pagão, chamado Tácito, que não tinha o porquê defender os cristãos, mas ele diz bem assim: além de matá-los, ele está se referindo aos cristãos, fê-los servir de diversão para o público, vestiu-os em pele de animais, para que os cachorros os matassem a dentadas. Outros foram crucificados, e a outros acendeu fogo ao cair da noite, para que a iluminassem. Nero fez que se abrissem seus jardins para esta exibição, e no circo ele mesmo ofereceu um espetáculo. Essa foi a vida dos cristãos que sofreram por seguir o exemplo de Jesus Cristo. Mortos a dentadas por cachorros, ateados fogo para servir de iluminação para o jardim do império e crucificados. Esse é o fim dos primeiros cristãos. E com o passar do tempo, as coisas vão tomando outras proporções. Somente para a gente poder entender o que se passava na mente dessas pessoas que se tornaram mártires da igreja, existe um bispo chamado Antioquia, o bispo de Inácio, né, de Antioquia, da cidade de Antioquia. Ele foi condenado à morte, foi um dos poucos que conseguiu escrever, porque ele foi condenado à morte numa cidade e foi levado a outra para morrer, pelo nome de Cristo. E ele escreve, né, antes de servir ao espetáculo do Coliseu, as seguintes palavras. Ele escreveu 7 cartas. Eu quero citar só uma frase dele, para vocês entenderem como que era a mente do cristão no primeiro século, para ele poder viver todas essas barbaridades que o mundo trazia sobre a vida deles. O mundo vinha sobre a vida deles com essas barbaridades, e eles não
não negavam a Cristo. Inácio diz assim: sou trigo de Deus, e os dentes das feras hão de moer-me, para que eu possa ser oferecido como pão limpo de Deus. Pão limpo de Cristo. Vocês conseguem entender o que se passa na mente de uma pessoa que está indo para a morte, uma morte cruel, e dizer assim: sou trigo de Deus. Que os dentes das feras possam me moer de fato, porque aqui não é algo figurativo, aqui eles não estão falando de algo filosófico, eles estão falando de algo literal. Eles vão morrer pelos dentes das feras. Mas para que ele fala isso? Para que ele possa ser oferecido como um pão limpo de Cristo. O maior desejo da vida dele era poder morrer pelo nome de Jesus. Inácio, como muitos outros, morreram, entregaram a própria vida pelo nome de Jesus. Tiveram essa oportunidade de entregar a própria vida. Foram exemplos até a morte. Mesmo diante daquilo que o esperava, sabendo aquilo que o esperava, eles escolheram passar por aquilo. Eles escolheram passar pelo sofrimento, passar pela morte cruel. Não importa se vai ser cachorro, se vão tacar fogo, não importa se é leão no Coliseu, não importa. Importa que eu morra pelo nome de Cristo e que Cristo seja glorificado através da minha morte. Eu queria agora que a gente pudesse pensar sobre os filhos de Deus. Existem muitas pessoas hoje na igreja que dizem: eu sou filho de Deus. No mundo também. Tem muitas pessoas que falam assim: mas eu sou filho de Deus. Realmente, nós somos filhos de Deus? Vamos ler aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 42. Queria ler com vocês. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 42. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Jesus coloca uma condição para nós sermos verdadeiros filhos de Deus: amar a Cristo. E como nós sabemos se amamos a Cristo? João 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, se nós obedecemos os mandamentos de Jesus, nós amamos a Cristo. E se nós amamos a Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Mas e aqueles que dizem que são filhos de Deus e que não obedecem a Cristo? Vamos voltar para o capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 44. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo
dele. E ele cita aqui 2 exemplos. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, a partir do momento que nós fazemos o desejo do diabo, a partir do momento que nós queremos realizar, né, melhor dizendo, a partir do momento que nós queremos realizar o desejo do diabo, nós pertencemos a ele e não a Cristo. É necessário a gente entender que toda a Escritura nos chama a uma vida de santidade. Uma vida que não tem relação com o mundo. Não existe amizade entre igreja e mundo. Não existe. Isso não existe. Tiago 4,4 vai dizer assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Não cabe amizade com o mundo e amizade com Deus. Não cabe. Não cabe. Gostaria de ler com vocês. Gente, tem bastantes textos, mas eu creio que todos aqui é uma palavra do Senhor. Vamos ler bastante hoje. Um verdadeiro filho de Deus deve viver em santidade. Gostaria de ler com vocês primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 13. A partir do verso 13, diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Como pode uma igreja ter amizade com o mundo, vivendo em santidade? Uma igreja que vive em santidade não consegue ter amizade com o mundo, não consegue ter um relacionamento de amizade com o mundo. E até mesmo a nossa santidade não é uma coisa que você atinge de uma vez por todas. Ela é algo que precisa ser aperfeiçoada. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 1, Paulo escreve: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Nós devemos nos purificar, irmãos, daquilo que nos contamina. Mas aquilo que nos contamina, vezes está lá fora, vezes está aqui dentro. Porque se nós não nos santificamos, a nossa carne começa a dar os seus sinais de vida. E é necessário matar essa carne, para que possamos viver uma vida de santidade, conforme aquela que Cristo viveu, conforme aquela que Cristo estabeleceu que nós vivêssemos, segundo o exemplo que Ele nos deu. Aquilo que tem no mundo
não pertence ao Pai. Gostaria de ler o texto com vocês na primeira carta de João, no capítulo 2, nos versos 15 e 16. Só repetindo, 1 João 2, 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Como nós podemos olhar para o mundo e desejar aquilo que tem no mundo, se aquilo que tem no mundo não pertence ao Pai? O que pertence ao Pai está no céu, está no reino dos céus, está no reino de Deus. É onde nós devemos fitar os nossos olhos, com esperança, naquilo que tem na vida eterna. Se nós olhamos para as coisas deste mundo como algo que deve ser prioritário, como casa, carro, ou outras coisas mais, os próprios desejos, né? Os próprios anseios, nós estamos olhando para aquilo que não é de Deus, não pertence a Deus, pertence ao mundo, porque muitas pessoas colocam o ganho das coisas terrenas como prioridade, acham que é aceitável você entender que uma pessoa precisa trabalhar durante alguns períodos que às vezes entram em conflito com a coisa as coisas que pertencem à igreja. Porém, existem aqueles que escolhem trabalhar sem necessidade durante coisas que vão tomar o tempo dela com Deus. Existem pessoas que trabalham tanto, que sequer conseguem tirar 15 minutos de devocional e fala, afinal de contas eu estou tão sem tempo, e Deus nos deu toda essa vida para termos contato com Ele, para entendermos as escrituras dEle. O Senhor já me deu 26 anos para ter contato com Ele, para falar com Ele, para ler a palavra dEle. E quanto desse tempo eu dediquei para Ele? Que é isso que vai refletir na minha vida em santidade. A partir do momento que nós colocamos outras coisas como prioridade e fitamos coisas do mundo, somos amigos do mundo. É tudo que o mundo precisa. De pessoas que queiram simplesmente viver uma vida confortável, talvez. Uma vida estável, talvez. Mas o que Cristo separou para cada uma das pessoas? Existem aqueles que Deus realmente separou um momento que vão viver uma vida estável, vão viver vidas confortáveis, mas existem pessoas que Deus chamou para a luta. E o que Deus tem para cada um é para cada um. Cabe a nós entendermos o que Deus tem para nós. Mas até para aqueles que vão ter uma vida mais confortável, essas também têm as suas aflições. É porque nós olhamos para a vida do outro e parece que tudo é mais fácil. Mas cada um sabe o que se passa na sua casa, o que se passa na sua vida. Tem suas dificuldades, mas aqueles que têm a Cristo e entrega as suas aflições no Senhor, tem paz. O mundo está acabando. Senhor, o mundo está acabando, mas está com o Senhor. Paz.
Eu queria que vocês entendessem como que Deus odeia o pecado. Para poder a gente entender isso, a gente precisa olhar para Cristo na cruz, desfigurado, açoitado, humilhado. Quando nós olhamos para Cristo na cruz, sofrendo por pecados que ele não cometeu, e Deus olha lá de cima, como está escrito em Isaías 53:10. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo. Moê-lo como pão limpo que desceu do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E ao Senhor agradou moê-lo. Por quê? Porque ele estava tirando o pecado do mundo. E o que nós fazemos a partir disso? A partir do momento que Jesus tirou o pecado do mundo, nós ficamos nos sujando no pecado, dizemos que somos filhos de Deus e nos sujamos com pequenas coisas. Às vezes pequenas mentiras no trabalho, às vezes pequena mentira para uma criança. Será que isso vale? Vale a sujeira que é essa pequena mentira? Ah, mas é uma criança, não importa. Fale a verdade. Uma vida com Deus não tem espaço para iniquidade. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, quem quiser ler comigo, nos versículos 21, 22 e 23, Jesus, ele dá uma mensagem para aqueles que pensam que fazem parte do reino, para aqueles que pensam que são filhos de Deus, para aqueles que pensam que são cristãos. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Jesus está falando para pessoas que fazem parte da igreja, que acham que são igreja, mas que estão dentro da igreja. Que acham que porque acontece alguma coisa, porque oraram e aconteceu alguma coisa, que eles estão no suprassumo. Isso não existe no Evangelho. Muitos milagres e maravilhas acontecem porque quem tem poder é o nome de Jesus. E não é quem está orando. Quem tem poder é o nome de Jesus. E o Senhor faz conforme Ele deseja. Se o Senhor usou uma mula para falar com Balaão, por que não pode usar um irmão, um suposto irmão, uma pessoa que está em pecado, que acha que está bem? O Senhor faz, não é pelo homem, é para a glória do seu nome. Eu queria chamar vocês a um exame, a um autoexame. Afinal de contas, qual a vida que nós vivemos? Afinal de contas, nós somos amados pelo mundo ou somos odiados pelo mundo? No Evangelho de João, no capítulo 15, dos versos de 18 a 21,
Se o mundo os odeiam, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencem ao mundo, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Se o mundo nos ama, irmãos, a gente precisa se reavaliar. Se a gente olha para aquele que está no mundo e o nosso comportamento não os incomoda, se eles não odeiam as nossas práticas de andar na justiça, andar no caminho correto, isso é que os faz nos odiar. E o nome de Jesus é que nos faz praticar assim, viver assim. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhece aquele que me enviou. Então, a gente olha, às vezes, parece que é algo horrível, quando nós somos perseguidos pelos nossos comportamentos. Ah, não, mas no trabalho, cara, depois que eu falei que eu sou cristão, estou vivendo uma perseguição. Glória a Deus! Glória a Deus, sinal de que você está vivendo aquilo que Jesus disse que você viveria. Nós padeceríamos pelo nome dele. Ah, mas, assim, o pessoal nem sabe que eu sou cristão. Está na hora. É hora de mudar. Porque não é assim que Jesus estipulou que nós vivêssemos. Irmãos, essa mensagem é uma mensagem de autoexame. É uma mensagem que fica para os dias posteriores, para que nós possamos reavaliar como nós vivemos. E eu quero aqui reafirmar, só para concluir com vocês, eu quero reafirmar o que João Batista diz. No Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no versículo 17, o primeiro texto que nós lemos. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ele está falando sobre a igreja. Jesus tem uma parábola, que é a do joio e do trigo, muito famosa. E que o Senhor lançou o trigo e o seu inimigo, na noite, lançou o joio no meio do trigo. E o Senhor falou o quê para os seus servos? Deixa crescer. Quando crescer, na hora da colheita, a gente vai separar e ver quem é quem. Certo? A gente vai separar, não ver quem é quem, porque eles já sabiam. Porque se eles já podiam tirar ali naquele momento, eles já sabiam o que era joio e o que era trigo. Mas ele deixa crescer, junto. Mas na hora da colheita, é que haverá a separação de quem é filho de Deus e de quem é filho do iníquo. E os anjos vão cumprir esse papel, segundo as Escrituras. Irmãos, que a mensagem possa ser de autorreflexão, que possamos entender o momento que nós estamos vivendo, possamos entender a vida que estamos levando, o exemplo que nós estamos dando.
E qual o exemplo que nós estamos seguindo? Quem é o nosso pai, de fato? Se é Deus ou se é o diabo? Amém? Amém, irmãos. Glória a Deus. Amém, queridos. Então reflita, né, a quem você está servindo. Interessante que Jesus deixou claro: vocês fossem meu pai, me amaria. Essa é a diferença entre o filho de Deus e aquele que não é. O filho de Deus, nascido de novo, ama Jesus. E quando Jesus diz para eles: vocês são filhos do diabo, porque vocês querem satisfazer e alegrar o coração do pai de vocês. Porque vocês querem me matar e vocês amam praticar mentira. Né? Então, quando uma pessoa mente, ela satisfaz o desejo do coração do pai dela, que não é o Senhor. E quando ele diz, só que concluindo o texto que Gessé disse: vocês amam o mundo, o amor do Pai não está nele, o amor do Pai não está em você, porque o amor de Deus não ama o pecado. Você que ama a Deus não ama o pecado. Não é o amor de Deus que te leva e nos leva a amar o mundo, porque o amor de Deus não ama o sistema mundano. Então, se você ama o sistema mundano, se você ama o mundo, esse não é o amor de Deus. Porque o amor de Deus em você ele não ama esse mundo. Não ama os prazeres desse mundo, não ama o pecado que o mundo te oferece. Esse não é o amor de Deus. Isso pode ser qualquer outro tipo de paixão iníqua, mas não é o amor de Deus em nós. O amor de Deus em nós é o amor ágape, o amor filéu, o amor piedoso que tem misericórdia do pecador, mas não tem nenhum prazer no pecado. Amém? Então, mas aí não registra, ou registra, perdão. Então reflita, pense direitinho, em que direção teu coração tem andado, né? Para onde você tem se inclinado, para onde você tem olhado, né? Que comportamento você tem imitado, a quem você tem imitado, né? Nós, como filhos de Deus, devemos imitar o Senhor Jesus. Amém? Amém? Vamos orar nesse momento. Queria que você, aí na sua cadeira, fechasse seus olhos, se puder, baixasse, curvasse a sua fronte, e nós orássemos ao Senhor. E você orasse a Deus, se colocasse diante dele: Senhor, olha aí como é que está a tua vida. Como foi cantado aqui, você abre mão dos prazeres por causa de Jesus? Você está disposto a abrir mão de sonhos por causa de Jesus? Está disposto, né, a ser um discípulo, como a palavra nos chama a ser, né, essa pessoa que abriu mão da sua vida para seguir a Jesus? Né, a pergunta que foi feita aqui: que evangelho nós temos vivido? Que evangelho? Você avaliasse: que evangelho eu tenho vivido? Qual é o evangelho? É o que deseja os prazeres desse mundo? Ou é aquele evangelho que diz assim: estou crucificado com Cristo, não tenho nada desse mundo em mim, e eu nada dele também tenho. Não tenho prazer nele, não amo, ele também não me ama. Minha vida está em Cristo. É a Cristo que eu sirvo, é a Cristo que eu sigo, é a vontade de Deus que eu faço, ainda que isso me custe muito. Pai, tem misericórdia da tua igreja do século 21.
da igreja brasileira. Muito diferente da igreja no início, quando ela começou, debaixo do fogo de uma perseguição. Corpos incendiados, muitos catapultados. Pedro, nessa leva, foi morto da perseguição de Nero. Foi o apóstolo crucificado de cabeça para baixo, como diz a história. Homens que não amaram suas próprias vidas, mas que amaram ao Senhor mais do que qualquer coisa nessa vida. Nos ajuda, Senhor, a sermos discípulos de verdade. A todo dia, Senhor, nós relembrarmos e refazermos o nosso compromisso contigo, de te seguir, de fazer a tua vontade, de andar segundo o seu caminho, de aborrecer a nossa carne, de aborrecer o nosso eu. Ó Deus, em nome de Jesus, todos os dias, ao levantar, nos ajude, Senhor, e seja essa nossa oração. Eu quero fazer a tua vontade hoje, ainda que isso me custe. E me ajude, Senhor, a viver a tua vontade em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Glorifica o teu nome através da tua igreja. Nossa oração a ti, ó Pai, nesta hora, em nome de Jesus. Amém?